Bom, retomando aqui, eu dizia para vocês que essa escolha pelo direito das famílias teve muito a ver com a minha história de vida. Como eu falei, eu nasci em São Luís Gonzaga, só nasci lá. Meu avô faleceu uma semana depois do meu nascimento e a minha avó, junto com a minha mãe, o meu pai, os meus tios, saíram de lá de São Luís Gonzaga. Minha avó foi para Criciúmal, meus pais retornaram a Santa Rosa. Eles ficaram juntos por 5 anos, quando a minha mãe não se via feliz e optou por se separar do meu pai. Eu já tinha o meu irmão. Ela foi morar em Criciúmal, perto da minha avó. Nos primeiros meses, não tenho certeza disso, o meu pai ia até Criciúmal para nos visitar. Mas isso foi ficando cada vez mais raro até o dia em que ele não foi mais. Em resumo, eu fiquei 35 anos longe do meu pai. Eu tentei algumas vezes uma reaproximação com ele e não funcionou. A minha mãe casou de novo, teve mais uma filha. Eu tive um padrasto, que eu contei lá atrás, né? Eu morava com eles quando eu comecei a trabalhar aos 13 anos. Esse fato teve muita repercussão na minha vida. Não é fácil para uma criança ser abandonada pelo pai. A criança não entende e ela não tem culpa disso. Pelo contrário, a criança se sente culpada e ela fica ferida. Então eu tenho essa criança ferida dentro de mim, mas ela está bem cuidada pela Giovana adulta. Vou contar para vocês, quando eu digo que a vida nos surpreende, o dia que eu fiz 40 anos, o meu pai me ligou me dando parabéns. E dali em diante, eu já era mãe, eu entendi que não era justo que eu passasse para os meus filhos essa minha história de abandono, de rejeição, de distanciamento. E eu acolhi o meu pai na minha vida, na vida dos meus filhos. Eu fiz uma cerimônia de casamento para comemorar os 10 anos de casamento. Eu fiz tudo de novo, mas aí lá na nossa casa, com os nossos filhos levando as nossas alianças, e para o meu pai me levar até o altar. Quando eu casei, em 2005, quem me levou foi a minha mãe. Então essas histórias são significativas e elas nos forjam na dor e no amor. Estava ficando muito quente lá onde eu estava pegando um sol. Aqui já está bem calor, acredito que é acima de 25 graus. E eu troquei aqui de lugar e sigo apreciando o meu café gelado. Deliciosíssimo! Vou seguir aqui contando para vocês, então, em 2011, que eu abri meu escritório, então, nesse prédio maravilhoso. E dali para frente, eu coloquei na minha cabeça que eu seria uma especialista em direito das famílias e das sucessões, que eu me tornaria referência em Santa Rosa e região, que eu atenderia mulheres, que eu faria divórcios com partilhas de patrimônios vultosos, mas que para isso eu precisaria ter muita segurança. E a segurança vem do conhecimento. Eu não parava de estudar. Eu fiz todos os cursos que tinham na época, os congressos. Eu viajei para Búzios, para Gramado, para Belo Horizonte, para Porto Alegre, para Caxias do Sul, para Passo Fundo. Onde tinha congresso de BDFAN eu estava. Eu adorava ouvir as falas, né, daqueles profissionais que sempre me serviram de referência. Eu só sabia estudar. Eu estudava. E dentro do núcleo do IBDFAN, eu desenvolvia projetos, ia para as escolas do município, as escolas municipais, eu ia para as vilas, eu dava palestras, eu ia desenvolvendo a habilidade da comunicação, mas o que eu mais queria era levar informação para as pessoas. À medida que eu ia desvendando tudo que tinha por trás do direito das famílias e das sucessões, especialmente no humano, nos comportamentos, eu queria levar isso para as pessoas. E eu tinha o núcleo do IBDFAN que me proporcionou isso e por isso eu sou tão grata. E essa construção toda, ela é feita, eu falo sempre, os degraus
da minha vida profissional, nem conto pra vocês o que aconteceu. Eu gravando em outro lugar que eu tava, daqui a pouco aparece a mensagem armazenamento cheio. Eu tenho apenas 99 mil fotos no meu iPhone. Aí eu tive que ficar um tempão aqui apagando coisas que eu falo que eu sou uma acumuladora digital. Acontece com vocês também? Só comigo. Seguimos. Bom, quando eu falo de degraus, né, dos 26 degraus da minha profissão, eu quero dizer que eles foram todos forjados com concreto, ferro, areia, cimento, ou seja, com muito conhecimento. E esse conhecimento eu comecei a adquirir, claro, na graduação, obviamente, mas especialmente no escritório que eu trabalhei em Porto Alegre. Era um escritório renomado, eles atendiam no tributário, mas também faziam o contencioso de uma grande empresa de telecomunicações. E lá eu aprendi processo civil na prática. Procedimento. Advogado não pode perder prazo. Advogado tem que saber qual é o recurso. Advogado tem que ter técnica. Advogado tem que ter muito mais do que responsabilidade. Tem que ter estratégia. Eu, claro, lá era uma matéria repetitiva, então eu não aprendi direito material, não desenvolvi isso. Mas processo civil, eu sabia tudo. E com essa base sólida no processo civil, depois, estudando muito, né, a doutrina, a jurisprudência, a legislação, participando de eventos, de congressos, estudando, fazendo cursos, seminários, pós-graduação, enfim, tudo isso me fez consolidar, então, o processo civil com o direito material, com o direito das famílias e das sucessões e com o comportamento humano. Eu fui desenvolvendo, então, uma habilidade para atuar nessa área. Os meus muitos anos de terapia me ajudaram muito. No início eu pegava para mim, era como se o problema fosse meu, eu não dormia de noite. Eu ficava nervosa, eu ficava ansiosa. Tudo isso com o tempo eu fui modificando e hoje eu já consigo separar completamente. Mas eu digo, passaram-se 17 anos, então as coisas não acontecem da noite pro dia. É assim que os grandes profissionais se constituem e eu me considero uma grande profissional e estou contando hoje para vocês com muita alegria um pouco dessa minha história. Vocês viram que eu já soltei o lenço aqui, veio um ventinho bom, mas tá calor em Capri, tá calor. No Brasil tá frio. Eu sempre falo que eu não gosto do calor, que eu prefiro o inverno e amo de fato o inverno, mas o verão, a primavera aqui é deliciosa, então eu tô curtindo muito essa temperatura, essa experiência toda por aqui na Itália. E agora eu vou fazer uma pausa pro meu almoço, escolhi um hambúrguer. Apresentação que também é linda, né? Olha que legal, maionese Heinz, que eu adoro. Então eu agora vou apreciar o meu almoço aqui em Capri, na paz que eu gosto de estar. Amanhã tem mais.